Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar justamente sobre essa paz que vem de Deus. É importante no primeiro momento a gente fazer a diferença de calma e paz. Essa paz que estamos falando. Porque calma é uma atitude momentânea sobre uma determinada situação. Por exemplo, você está calma. Você pode conseguir isso fumando um cigarro, consumindo algum tipo de bebida, algum tipo de droga, tomando uma medicação e ficar calma. Isso não quer dizer que você esteja em paz. Essa paz de Deus é algo diferente e que a gente vai tentar entender agora. Vejam só. A paz, fruto do Espírito Santo de Deus, é uma situação de contentamento, um sentimento de fé e contentamento diante das circunstâncias. Vejam, o ser humano e sua natureza, ele é inclinado à guerra, ao conflito e não à paz. Então a paz não é algo parte da natureza humana. Por isso que a paz mencionada em Gálatas 5:22 é uma paz que é fruto do Espírito. Então nós nos apropriamos dessa paz, porque a nossa natureza é conflituosa. Então vejam só, quando nós não temos essa paz, constantemente estamos nos aborrecendo. Por quê? Estamos saindo da nossa estabilidade. Por quê? Porque tudo ao redor inspira conflito. Às vezes até você está tranquila, mas aí você chega no trânsito, as pessoas nervosas, buzinando, gesticulando. Você chega no trabalho, as pessoas irritadas, as pessoas estão sempre correndo, sempre aborrecidas, sempre irritadas. E isso acaba desestabilizando você. Então, se você não tem essa paz interior, essa paz que vem primeiramente de Deus e depois para o nosso interior, então você não consegue lidar com as adversidades da vida, que são muitas. Uma outra coisa que eu acho interessante é porque tem pessoas que pensam que a vida do cristão é maravilhosa. Se a pessoa está doente, vai ser curada. Se a pessoa está com problema financeiro, vai melhorar. Porque se não melhorar, está alguma coisa errada. Nós, cristãos, estamos expostos às mesmas coisas que as pessoas que não são cristãs são expostas. Então o cristão adoece, morre, tem problema financeiro, tem câncer. Não é só quem não é cristão ou só será que a pessoa está pecando? Bom, todos nós estamos porque somos pecadores, mas não é essa a questão. E eu acho interessante que minha mãe teve um problema de saúde, então ela fez uma cirurgia, ficou internada alguns dias na Liga do Câncer aqui em Natal, e eu achei muito interessante a experiência que eu tive ali com pessoas que tinham o mesmo problema de saúde, mas uma tinha paz e a outra não. Às vezes um problema até mais grave. Eu conheci uma senhora que tinha um problema gravíssimo, mas ela estava sempre feliz, sempre sorrindo. Será que ela estava calma? Ela estava no leito de morte praticamente. Bom, não sei se ela estava totalmente calma, mas ela estava em paz. Ela tinha a paz do Senhor no interior dela, no coração dela. Então vejam, ela estava ali no hospital, ela estava internada. Não sei se sobreviveu ou não, mas estava em paz. Esse é o diferencial da paz que vem de Deus. Porque ela não depende de circunstâncias. Se formos depender de circunstâncias para estar em paz, vai ser muito complicado. A gente não vive dentro de uma redoma. Nós interagimos com as outras pessoas. Situações adversas são coisas que fazem parte da nossa rotina. As pessoas muito metódicas sofrem muito, né? Fazem aquela programação e querem que aquela programação dê 100% certo. Eu não sei se existe essa possibilidade de algo dar 100% do jeito que você quer. Comigo acontece constantemente de ter variáveis, né? Muitas. Às vezes dá tudo diferente do que eu planejei. Isso não quer dizer que não tenha dado certo. Isso quer dizer que não deu do jeito que eu queria, né? Recentemente eu fui cantar numa igreja e eu tenho um problema muito sério que ou eu ensaio com a banda ou eu levo meu playback. Eu não consigo dizer, o rapaz começa a tocar e você vai. Eu me desestabiliza. Aí eu cheguei, levei 2 pendrives e aí não leu nenhum dos dois.
Não vou dizer que eu fiquei calma. Ali eu me desestabilizei. E, enfim, cantei, mas não deu nada certo. Porque saiu da minha programação e porque eu tenho uma limitação. Eu já faço essa programação porque eu tenho essa limitação realmente de fazer as coisas sem ensaiar. E o músico ali tem que pegar, né? A pessoa que tá no instrumento deve ser pior ainda. Mas, assim, saiu da minha programação. Eu não me considero uma pessoa metódica, mas com esse aspecto, com algumas coisas eu sou um pouco. Imagina aquelas pessoas que são bem metódicas e que fazem uma agenda e assim acabam o dia delas quando algo não sai exatamente como elas planejaram. Estão constantemente saindo da sua paz. Por quê? Vejam só. Se a paz é algo de Deus, se Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas, quando uma coisa não sai exatamente do jeito que você esperava, óbvio que você se chateia, né? Mas você fica em paz, porque você tem confiança, você tem fé, que mesmo que não aconteça do jeito que você quer naquele momento, que é Deus que está no controle. É por isso que o cristão que se apropria dessa paz, desse fruto do Espírito Santo de Deus, ele tende a, às vezes, situações bem conflitantes, eles ficam em paz. Então é maravilhoso quando a gente vive essa paz. É fácil conviver com as pessoas? Não, não é. Até porque a gente sai calma, sai em paz de casa, aí vai lidar com pessoas difíceis, complicadas, estressadas, invejosas. Vocês lembram que a semana passada nós falamos sobre inveja? E inclusive queria mandar um beijo para minha prima Elique, que até deu a sugestão de um vídeo falando sobre blindagem, que seria, no caso, como a gente faz para se proteger, para neutralizar essas coisas, né, que vem na nossa vida. E como nós estamos falando de paz, nessa paz do Senhor, então veio bastante a calhar essa questão de como você se proteger, como você evitar, né, que essas coisas venham interferir na sua vida. Olha, evitar que as coisas aconteçam é impossível. Eu acho muito interessante esse pessoal que acha que eu não vou postar foto no Facebook nem no Instagram, porque a foto vai fazer que as pessoas olhem e... Aí tem aquele pessoal místico, né, que fala que a energia vai atrapalhar. Olha, na realidade, a grande questão não é a foto. Você pode não postar nada, as pessoas vão continuar sentindo inveja. Não tem como a gente controlar o que as pessoas sentem a nosso respeito. Tem como controlar no que aquilo vai manifestar na nossa vida ou não, porque depende de nós e não de alguém que vai olhar e vai sentir algo estranho, né? Mas o que é que acontece? Como a gente vai lidar com isso? É fácil? Não, não é. Até porque nem sempre é uma pessoa que lhe adicionou ali nas redes sociais, não, às vezes é uma pessoa que mora na sua casa, às vezes é um familiar muito próximo. Então é bem difícil realmente, você não tem como se esconder, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Eu lembrei automaticamente da história de José do Egito. Não sei se todos vocês conhecem, mas José era muito querido pelo pai, logo se tornou alvo de inveja dos irmãos. Os irmãos de José pegaram José, tentaram armar uma situação para assassiná-lo. Depois eles pensaram, não vamos matar, não, vamos vender como escravo. Venderam José como escravo. Vejam só. José fez alguma coisa para ter a raiva, o aborrecimento, a inveja dos irmãos? Não, é como eu falei no vídeo passado, o problema não é você ou algo que você faça, né? A inveja é uma coisa pessoal, né? Não tem a ver com você, né? Tem como evitar. Enfim, coitado do José foi vendido como escravo. Eu fiquei imaginando assim, será que José saiu reclamando? Que coisa horrível, eu tô nessa situação, por que, meu Deus, eu tô nessa situação? Não, José se tornou o braço direito daquele que tinha comprado como escravo. O que é que aconteceu? Acabou? Não, não acabou. A esposa deste homem, que tinha comprado José, se apaixonou por José, só que José não quis. Foi o que ela fez? Inventou, olha só, outra injustiça com José, inventou que José tinha dado em cima dela. O que é que o cara fez? Mandou prender José. Olha só, José ia ser assassinado, depois foi vendido como escravo, depois foi preso.
tudo isso injustamente. O que José foi fazer? Reclamar? José não foi reclamar. Lá vai José dentro do presídio fazer amizade, né? E ele interpretava sonhos, e ali ele começou a interagir com as pessoas e tornou uma pessoa de confiança, se tornou uma pessoa de confiança ali dentro daquele lugar. O que aconteceu? Depois José saiu, resumindo bastante a história. Depois, se vocês quiserem ler a história de José, eu super recomendo. Ele saiu dali, se tornou governador do Egito. Em resumo, foi isso que aconteceu. Mas o mais interessante foi que quando ele se tornou governador do Egito, e aí tem uma parte na história que ele entra em contato novamente com os irmãos dele, fica aquela questão, será que José vai perdoar? Será que José não vai perdoar? Será que ele vai tentar se vingar dos irmãos? Mas José era José, e por isso que ele chegou aonde ele chegou. Lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz assim, olha só o que José disse para os irmãos. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. O que é que ele quis dizer? Vocês tentaram fazer o mal para mim, mas Deus transformou aquilo em bem. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria se tornado governador do Egito. Não teria conhecido, né, a pessoa que o escolheu para isso. Então vejam só que lição importante que José nos dá. O que nos protege é a nossa própria fé. É o que neutraliza todo o mal e faz com que Deus transforme aquele mal em bem. As pessoas vão continuar sentindo inveja e tendo sentimentos adversos a nosso respeito. Coisas fora do nosso controle vão acontecer. Adversidades vão acontecer. Mas no final vai dar certo se nós tivermos fé. José, no momento, duvidou. Imagine se nesse caminho de José, muitas pessoas não devem ter desanimado ele. Muitas pessoas sentiram inveja dele. Prova disso que ele foi vendido por inveja. Ele foi preso injustamente. Então, assim, pessoas com sentimentos ruins a nosso respeito sempre vão existir. Agora, a fé faz com que a gente acredite naquilo que Deus tem pra gente. E não naquilo que aquela outra pessoa fala. Olha, às vezes... e não é nem culpa da pessoa, é do que ela vive mesmo, as pessoas falam o que elas têm no coração, o que elas vivem, as frustrações dela, elas projetam nas outras. Por exemplo, pessoas mal casadas costumam falar casamento é ruim, se você for casar, não casa que é péssimo. É péssimo? Não, foi péssimo para ela, problema dela, só que ela vai projetar isso em você. O que isso define a nossa vida? Nada. O que define a minha vida se alguém vai olhar a minha foto e vai ter um sentimento X e vai fazer um planejamento ruim para a minha vida num aspecto X? O problema é dela, ela não está numa vida legal, as coisas não estão indo bem para ela ou não foram bem. Ela está projetando isso em mim, isso não vai acontecer nada comigo. Agora, se cada pessoa que chega para você, faz uma projeção em você de uma coisa ruim, você recebe aquilo, sim, aí você vai realmente criar uma ligação com aquela pessoa, provavelmente as coisas vão dar bem errado, né? E vai acontecer aquele planejamento, porque você se ligou àquilo, né? A grande questão, e muito interessante a história de José, é que o tempo inteiro ele estava olhando para os planos de Deus para a vida dele, né? E é assim que nós devemos fazer. É assim que nós temos paz, não é com o que está acontecendo. O que está acontecendo às vezes é enlouquecedor, mas é aquilo que nós estamos vendo adiante. Eu acredito que o tempo inteiro o que impulsionou José até essa paz, porque você não vê passagens bíblicas de José lamuriando, reclamando, amaldiçoando o pai, amaldiçoando o irmão. Você não vê José fazendo nada disso. Hoje em dia você vê cristão fazendo isso, né? Fez comigo, mas Deus vai pesar a mão. Vocês já ouviram isso? Quem faz parte da cultura escuta demais. Olha, Deus vai fazer, vai me honrar, Deus não sei o quê. Enfim, eu não sei onde é que essas pessoas tiram isso. Mas José não fez nada disso. José, inclusive, perdoou e no final da história ele trouxe todo mundo para junto dele e acolheu a família inteira, que no final terminou precisando dele. E terminou José governador do Egito. De escravo a governador do Egito. Ok. José manteve a paz. A coisa mais importante não foi porque ele se tornou governador do Egito, e tem algumas pregações que dão muita ênfase a isso. A coisa mais importante foi a paz que José levou durante toda a trajetória dele e que no final se transformou em perdão. Ele perdoou os irmãos.
Ele confiou tanto em Deus que até no momento mais difícil da vida dele, que ele deve ter passado momentos dificílimos, tanto como escravo, como preso, né? Por algo que ele não tinha cometido. Todos os momentos ele teve confiança em Deus. Ao invés de ficar olhando para trás, tentar culpar alguém, como a gente faz, né? Tentar achar alguém aqui para culpar, não. Ele entendeu, não, é tudo plano de Deus. No final vai dar tudo certo. E deu. Assim como vai dar para todos nós. A história de José, ele se tornou governador do Egito. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai ter o mesmo final, ou vai ter a mesma história, mas cada um tem uma história diferente. Mas a coisa mais importante que eu queria deixar de mensagem da parte de Deus no dia de hoje é: a vitória, a melhor coisa, a melhor aquisição que você pode ter não é um cargo, não é um emprego, não é nenhuma conquista material, é a paz. A paz que vem de Deus, aquela que liberta você de qualquer coisa exterior que venha lhe trazer paz. É aquela paz que vem de dentro, que dependendo da circunstância, você sente ela no seu coração. Essa é a melhor aquisição, porque essa ninguém tira de você. A calma, as pessoas fazem constantemente a gente perder a calma. Agora, a paz do Senhor, se você tiver verdadeiramente aquela apropriação do Espírito Santo de Deus, sim, ninguém vai lhe tirar. Então fiquem todos com a paz do Senhor e tenham uma boa semana.